Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, por que sofre a humanidade? Para falar sobre esse assunto, recebemos Alvarina Nunes. Ela é química, teóloga e escritora. Que prazer recebê-la aqui, Alvarina. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao Fique por Dentro e RTM Brasil. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. E para falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que teremos muitas perguntas, né? Porque com certeza é um assunto muito importante que muitas pessoas já passaram ou vão passar por momentos aí de sofrimento. E quando a gente está passando esse momento de sofrimento, a gente imagina que nós somos os únicos, né, que estamos passando por isso, que as outras pessoas, está todo mundo bem, família linda, e a gente está passando por um momento de dificuldade. Então é muito legal. E eu gostei do tema, por que sofre a humanidade? Que aí já dá uma visão geral também, né? Conta pra gente, Alvarina, de onde veio aí essa motivação para escrever esse livro? Na verdade, essa motivação foi um chamado de Deus mesmo, né? Foi um chamado direto de Deus. Porque, na verdade, eu até estava escrevendo um outro livro, já tinha começado a escrever um livro, era falar sobre mensagens de amor, de esperança, de autoajuda, como é um foco mais dos meus livros. Mas, na verdade, cada vez que eu me sentava para escrever aquele livro, o Senhor me incomodava, porque Ele estava pedindo para me escrever, era bem diferente daquilo que eu estava escrevendo. Então, Ele estava me falando exatamente que queria fazer um alerta à humanidade. Então eu parei tudo que eu estava escrevendo e comecei a escrever o livro que ele pediu para escrever. E é um livro totalmente inspirado por ele, é um livro forte, são mensagens fortes, é mais focado para o cristão mesmo, para mim e para todos nós, né? Que é os tempos que estamos vivendo. Então Deus queria fazer um chamado, um alerta à humanidade que anda muito descuidada nesses últimos tempos. Tudo que está acontecendo ao nosso redor dá para prestar, para ver que realmente a humanidade anda descuidando. É bíblico, né? Tudo isso é bíblico, que nos últimos tempos essas coisas iam acontecer, a humanidade, o amor ia esfriar, a iniquidade ia aumentar. Então, mas era isso que Deus queria que eu escrevesse. Então, foi difícil até para mim aceitar escrever isso no início, mas a gente teme a Deus e jamais eu ia desobedecer. Então eu cheguei a Ele e escrevi tudo que Ele pediu para me escrever. É um livro forte, é um livro diferente até do que eu estou normalmente acostumada a escrever. É um livro, é um chamado mesmo, é um alerta mesmo de Deus para nós, para toda a humanidade. Conta pra gente agora como você faz essa relação, né, dessas mudanças climáticas e tecnológicas com as consequências das ações humanas. Bem, a gente observando os tempos que estamos vivendo, na realidade são sinais bíblicos se cumprindo, né? Mas é uma coisa sobrenatural que tem acontecido ultimamente, né? As guerras, os ciclones, terremotos, coisas que têm mexido com a natureza. É bem verdade que o ser humano também contribui muito para isso, né? Às vezes a ganância, a falta de cuidado com a natureza, mas se a gente observar bem e se a gente olhar para a Bíblia, tudo isso que está acontecendo, a gente já sabe que ia acontecer. Mas é claro que o ser humano também, implacável na sua ganância, muitas vezes, ele contribui também um pouco para destruir um pouco a natureza. Mas, na verdade, tudo isso é bíblico. Então a gente vê os ciclones, tempestades, o mar se abrindo, as geleiras derretendo, né? Outros lugares aumentando, tempestades terríveis que como nunca tinha se visto. Há pouco tempo aconteceu uma aqui na minha cidade, coisas que normalmente não se via. Tempos atrás não se viam essas coisas. Então, as coisas que estão acontecendo, eu creio que são sinais que Deus falou que ia acontecer. Porque, às vezes, o ser humano, ele é difícil de se envolver, principalmente quem não é cristão, ele não atenta para as coisas de Deus.
E todos esses sinais que estão acontecendo, alguns vão atinar, vão ter temor e vão buscar a Deus. Então são sinais. A gente que é cristão e que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia todo o tempo, a gente sabe que isso é normal, a gente sabe que isso ia acontecer. Não é surpresa para mim e para nós que somos cristãos que esses sinais iam acontecer, tudo está se cumprindo e o que não se cumpriu ainda vai se cumprir. Então é real e verdadeiro. A palavra de Deus ela é real nisso aí. Mas o incrédulo, aquela pessoa que ainda não tem Jesus, muitas vezes esses sinais vão servir para ele despertar que é tempo de nós vigiar, é tempo de vigiar tudo que está acontecendo, é os sinais dos últimos tempos. Infelizmente, muitos estão descuidados, a maior parte da humanidade, uma grande parte, não a maior parte, uma grande parte está muito descuidada. Não tem temor de Deus. Então as pessoas, e muitos assim, ainda vendo tudo isso, ainda não se convencem, ainda não, mesmo assim, ainda não temem a Deus. Então por isso que esse livro meu é um livro forte, é um livro muito forte mesmo. É Deus falando com a humanidade, alertando que ainda há tempo de nós reconhecer isso, ainda há tempo de começar a buscar a Deus de verdade. E então, mas os sinais e essas coisas todas que estão acontecendo aí no mundo inteiro, coisas terríveis, epidemias, coisas terríveis que estão acontecendo, são os sinais da Bíblia se cumprindo. É verdade. E a gente fica aqui pensando, né, que nós saímos da pandemia há pouco tempo, a gente achou que tudo voltaria ao normal, não voltou, né? Vivemos hoje num novo normal. A Covid continua e agora temos a dengue também. Então parece que quando a gente sai de uma situação que a gente respira, aí vem outra situação. E tem muita gente em pânico, muita gente com depressão, muita gente com medo, né? E o seu livro, ele serve também para dar uma, entre aspas, acalmada aí nessas pessoas que estão, de repente, com esse sentimento de medo? Sim. O que acontece? O medo, na realidade, o medo e a depressão é a falta de fé, né? Porque os momentos são difíceis? São. Os momentos são muito difíceis. Os últimos tempos, Jesus avisou, né? Que nos últimos tempos isso aí ia ser normal. A iniquidade aumentando, a fé esfriando, né? O amor esfriando. Isso tudo que está acontecendo é normal. Mas nós que temos Jesus, é uma diferença muito grande, né? Não existe lugar no coração do cristão bem comprometido com Deus para depressão, nem para ansiedade. Por quê? Porque nós estamos protegidos. Ainda que nós estejamos no meio de tantas coisas terríveis que estão acontecendo, nós temos uma proteção. Nós estamos protegidos. Quem tem Jesus está protegido. Quem tem Deus está protegido. Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da calamidade, nós estamos protegidos. Agora, o grande problema é que a pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo, ela tem medo, ela se assusta, e é normal, e a gente nem pode condenar isso, porque houve um tempo que nós andávamos lá também assim, né? Hoje, graças a Deus, fomos alcançados pela graça, pela salvação, e então temos proteção, mas quem não tem está mesmo com medo. E é o momento de nós nos achegar a essas pessoas, aí que entra, né, a grande sacada da evangelização, é chegar nesses momentos e falar para essas pessoas que o medo não há necessidade, porque quem tem Jesus está protegido. O grande problema é que as pessoas têm que entender e aceitar Jesus e compreender a palavra de Deus, né? Quem consegue entender isso está protegido. Para quem é cristão de verdade, porque eu digo de verdade, porque ultimamente a gente vê muitas pessoas, às vezes a gente vê a igreja lotada no domingo e fica aquela, né? Parece, mas nem todos que estão ali estão verdadeiramente convertidos, são verdadeiramente cristãos. Infelizmente, é duro dizer isso, mas é a verdade. Nem todos que estão na igreja serão salvos.
Por isso que Jesus falou a parábola das 10 virgens, que ela era para nós mesmos, né? Mas aquele que verdadeiramente é cristão de verdade, aquele que verdadeiramente foi alcançado e busca e lê a Bíblia e procura ter uma intimidade com a palavra de Deus, esse está protegido, está protegido. E cabe a nós, claro, ajudar essas pessoas. Nós que temos a mente de Cristo, nós temos que ajudar as pessoas que ainda não entendem isso. Isso é uma responsabilidade nossa, dos cristãos, levar o verdadeiro, genuíno Evangelho de Cristo para essas pessoas, levar a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós temos verdadeiramente essa verdade em nós, somos livres, somos libertos. E é isso que nós temos que levar para as pessoas que estão passando por problemas, principalmente estão depressivos, estão ansiosos, estão tristes, né? Sem expectativa, sem esperança. Muitas pessoas estão assim, e isso é normal, mas nós temos que ser os responsáveis para levar até eles um caminho de salvação, uma saída, apresentar para eles Cristo. E aí eu tenho certeza que isso pode mudar. Qualquer quadro de depressão, de ansiedade, tem cura. Em Cristo tem cura. Perfeito. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Você aborda sobre essas questões, mas pelo ponto de vista humano, que nós estamos contribuindo também de uma involuntariamente, né, com essas questões, né, climáticas. Então, assim, nós como cristãos temos um papel, além, né, de ter ali a intimidade com Deus, né, para que a gente não se afete com tudo isso que está acontecendo à nossa volta, mas principalmente a sustentabilidade, a humanidade, ao próximo, né, o aquecimento global e tudo isso. Você também leva esse aspecto no livro? Sim, também. Isso tudo acontece realmente um pouco, como eu digo, é real que todas essas coisas iriam acontecer, mais um pouco, e às vezes a humanidade também tem uma certa parcela em tudo isso, porque a ganância, às vezes a ganância das pessoas, que às vezes estão plantando, às vezes onde não é para plantar, ocupando áreas que, por exemplo, que é do mar ali, a gente vê lugares que era aquele lugar ali, era para o mar, era para a água. Então as pessoas estão tapando e estão levantando cidades. Então é lógico que de repente a natureza vai cobrar. Então vem as enchentes, então também um pouco é a ganância, né? A ganância aumentada do povo. Então, em construir, em aumentar cidades, construir, sim, isso aí também afeta. Né? A ganância da humanidade também tem uma certa parcela de culpa, né? Porque cabe a nós proteger aquilo que Deus criou, a natureza tão perfeita, Deus fez tudo tão perfeito, né? E às vezes a gente não cuida disso. Às vezes o homem, na ganância de construir mais, de construir cidades, de colocar, ele vai descuidando disso também. Então compete a nós também ter cuidado disso. Então eu creio que um pouco também a natureza também ela é afetada pela ganância, pelo descuido humano, um pouco também pode ser um pouco da falha humana. É verdade. E no começo da entrevista eu estava comentando, né, que a gente quando nós passamos por momentos de dificuldades, a gente acha que nós somos as únicas pessoas do planeta que estão sofrendo e passando por um tipo de dificuldade, né? Você passou por algum momento da sua vida que foi o mais difícil e que contribuiu também para você escrever o seu livro? Eu observo realmente, por exemplo, a gente observa ao nosso redor o que tem acontecido. Aqui na nossa cidade, há pouco tempo, também teve uma tempestade muito grande. Foi avassaladora, né? De repente, milhões de pessoas, muitas pessoas na minha cidade perderam tudo, né? Eu, graças a Deus, eu moro num alto, né? Bem alto a minha casa. Mas, assim, muitas pessoas queridas aqui que perderam tudo, né? Também nós temos que ver que a gente
a igreja mesmo, nós nos movimentamos para ajudar essas pessoas. A igreja se levantou para ajudar e em tudo, né? A igreja, a cidade, o povo todo se levantou. Então, e a gente vê no mundo inteiro coisas que estão acontecendo, né? Terríveis, coisas terríveis. E é nesse momento, a igreja, nós como cristãos, temos que ajudar. Porque se nós não ajudar, nós somos os testemunhas, né? Se nós não fizer alguma coisa pelo nosso próximo, a nossa reputação como cristão vai ficar muito feia. Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não só em porção climática, mas também na pandemia, né? Quantas pessoas a gente perdeu quantas pessoas da família, pessoas amigas e queridas que nós perdemos. Então nesses momentos a gente tem que ajudar. Independente se for nas questões climáticas ou de epidemias, coisas terríveis que têm acontecido, seja o que for que o ser humano esteja passando por uma dificuldade, nós como os cristãos temos que ajudar, independente se é nosso irmão na fé ou se ele não é. Nós temos que ajudar, é a nossa obrigação, faz parte. Isso, Jesus nos ensinou isso. Ele nos ensinou isso. Então, nós temos que ser exemplos de Cristo. Perfeito. E é justamente isso, né? Na pandemia, nós vivemos algo impensável, né? Então, muitas pessoas se uniram e ajudaram uns aos outros. E eu pensei, nossa, então todo esse tempo nós podíamos ter ajudado uns aos outros. Precisou acontecer exatamente uma coisa dessa para que a gente, né, ajudar, olhar para o lado, ajudar o próximo. Isso poderia ter sido feito há muitos anos, né? Então, assim, realmente foi só um propósito de Deus, né? Agora eu queria que você compartilhasse um pouco sobre o livro, como o livro oferece perspectiva para o futuro mais esperançoso e harmonioso. O livro, na realidade, ele é um grande alerta, né? O que é a mensagem do livro? É exatamente isso, é Deus falando com a humanidade todas as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer por culpa da iniquidade. Como a palavra de Deus mesmo diz, que nos últimos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, de quase todos, então as coisas vão acontecer. Mas a minha grande expectativa é que o meu livro, ele chegue aos leitores levando uma palavra de fé, de esperança, que desperte aqueles que estão descuidados, que sejam despertados, que sejam avivados, e que ainda é tempo, que nós, por enquanto, estamos no tempo da graça. Ainda há tempo de reverter algumas coisas, né, alguns costumes errados. Ainda é tempo de nós reverter algumas coisas antigas que nós estávamos envolvidos. Então, o livro, ele desperta nesse sentido. Por tudo que estamos vivendo nesse momento, é um alerta para nós colocar a nossa vida no altar, colocar a nossa intimidade com Deus, ativar a nossa intimidade com Deus e nos atinar, né? Esse é um alerta para que a gente coloque realmente a nossa vida no altar, porque a gente sabe que mostrar para as pessoas que o noivo, né, pode chegar a qualquer momento. Ele vai chegar quando ninguém espera. Tudo que está acontecendo ao nosso redor ali são apenas os sinais de que a volta dele está próxima. O dia e a hora ninguém sabe, porque Jesus mesmo disse, nem ele sabia, só o Pai. Então a gente não pode dizer, Jesus vai vir daqui a 1 ano, Jesus vai vir daqui a 6 anos, Jesus vai voltar daqui a 20 anos, ou Jesus vai voltar hoje. Não, estaríamos errando em dizer isso, porque a gente não sabe o dia e a hora, mas os sinais da vinda dele estão acontecendo. Tudo que ele falou que seriam os sinais dos últimos tempos estão acontecendo. Então, muitos sinais, todas essas calamidades e essas coisas que estamos enfrentando, e que isso sempre existiu e agora está cada vez pior, isso são sinais da volta de Jesus. Então, nós temos que estar preparados. Então, o livro é um alerta, porque, lembra do tempo do Noé, do dilúvio? Quantos anos Noé pregou, construindo a arca e pregando que ia vir o dilúvio. Mas o povo não estava nem aí para o que Noé falava.
o povo desdenhava, o povo, né, corria a vida deles normal, como sempre, e faziam, e caçoavam de Noé. Achavam que Noé era caduco falar aquilo, né? Que quase nem chovia naquela época, né? Então ia vir um dilúvio. Não acreditavam em Noé. Noé pregou anos e anos, mas eles não acreditavam no que Noé falou. Então, mas o dilúvio veio. E se salvou Noé e os seus filhos, né? 3 filhos, 3 noras, e ele e a esposa. Então, 8 pessoas só entraram naquela arca porque acreditaram naquilo que que a palavra falou, né? Então, deram crédito. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos falando, mas muitos não dão crédito às nossas palavras. Muitos não acreditam no Apocalipse, né? A gente sabe tudo que aconteceu aí em poucos dias. As pessoas não acreditam em Apocalipse. Não vai. Não, Apocalipse é verdadeiro. Vai acontecer. Tudo que está ali é real. A palavra de Deus é real. Nem um tio da palavra vai deixar de se cumprir. Tudo é real. Então, a nossa esperança, o meu livro, é alertar as pessoas enquanto há tempo. Colocar a vida no altar. Buscar Deus, né? Buscar Deus, porque ainda há uma possibilidade, né? E Jesus vindo de uma hora para outra, ele não sabe quantos anos ele vai demorar, né? Mas Jesus pode vir hoje. Ele pode voltar hoje à noite. E será que estamos preparados? Será que subiremos com ele? Então, essa é a mensagem do meu livro. É um alerta muito forte? É, mas é um alerta para dar uma sacudida mesmo na nossa passividade, naqueles que estão meio adormecidos, meio descuidados. Às vezes Deus faz isso, e foi isso, esse livro foi isso que ele quis fazer, não foi eu, foi ele, né? Trazer um alerta para dizer para nós, nos mostrar que ainda dá tempo de nós consertar aquilo que está errado e nos preparar. Porque o noivo pode voltar a qualquer momento. Verdade. É verdade. Um grande livro ali, Bonaro, o grande escritor, né, ele disse que o noivo viria despercebidamente quando as noivas estivessem dormindo. Então, nós temos que estar atentos. Preparados. E conta pra gente como nós podemos adquirir o livro. Olha, o livro, entrando lá no meu site, alvarinanunes.com, lá tem todos os links, mas você pode conseguir diretamente com a UpBooks, né, no site da UpBooks, que foi a editora que editou, que publicou para mim. Também no site, na página lulu.com, lá o meu livro está em inglês, porque o livro foi publicado em português e inglês. Então, alguém fora do país que queira conseguir o livro em inglês, lá em lulu.com. Também está na Amazon está à venda na Amazon, acho que na Amazon é em e-book, mas na Shopee é o livro físico também. Então, está no meu site, tem todos os links lá, alvarinanunes.com, lá tem todos os links. E o tema de hoje, Por que sofre a humanidade? Falamos com Alvarina Nunes, química, teóloga e escritora. Foi um prazer falar com você, Alvarina, e até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu, muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Um abraço, até mais. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista. Até uma próxima.